Olá! Hoje você vai aprender sobre a função PROC-V. Ela é utilizada quando a gente precisa procurar valores em uma outra tabela para poder preencher uma tabela original que nós temos. É uma das funções mais conhecidas do Excel e do Google Sheets. Exatamente, você pode utilizar tanto no Excel quanto no Google Sheets. O nome dessa função em português é PROC-V, mas se você estiver utilizando alguma ferramenta de planilha que esteja em inglês, você vai encontrar o nome dela como VLOOKUP. Isso mesmo. Então, em português, PROC-V, em inglês, VLOOKUP. É a mesma coisa. Vamos ver como funciona? Então, antes de iniciar a aula, se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, faz o seguinte, dá um pulinho lá no site, tá? alanmoreira.com. Você vai encontrar essa página aqui do Excel, o link está aqui na descrição do vídeo. E ali no nosso site você pode baixar a planilha que a gente vai utilizar para a aula. Baixa a planilha, abre ela e vamos fazer a aula juntos aqui. Outra coisa, aproveita que você está no YouTube, se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho para receber as notificações com os novos vídeos que vão vir nessa sequência. Então vamos lá, pessoal. Como a gente falou lá no começo da introdução, o PROC-V é utilizado quando eu tenho uma tabela que tem lacunas e eu preciso preencher essas lacunas com os dados que estão em outra tabela. Como que eu faço isso? Eu preciso ter um campo em comum entre as duas tabelas, tá? Então aqui no nosso caso eu tenho o código UF, que está aqui na coluna C, e na tabela 2 eu também tenho um código UF, tá? Então eu preciso sempre ter uma chave para poder cruzar a informação. Então, como eu sei que esse daqui é o meu campo de referência, né? O código UF é o campo que tem nas duas tabelas e que eu consigo usar ele para cruzar, na minha tabela em que eu vou pesquisar, eu preciso que ele seja a primeira coluna e que ele esteja em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Agora eu já sei o que eu preciso fazer. Eu tenho a tabela 1, em que eu tenho o nome das cidades e o código UF. Eu preciso completar essa tabela com o nome do estado e a sigla da UF. Essas duas informações estão na tabela 2, aqui como a gente pode ver, né? Então o nome do estado está aqui, a sigla da UF está aqui. E o que vai me permitir fazer esse preenchimento na tabela 1 é o código F. Então eu vou falar para ele pegar esse código F que está na tabela 1, ir na tabela 2 e localizar ele. Quando localizar, ele vai retornar uma das colunas ao lado. PROC-V significa procurar na vertical, de cima para baixo, em ordem crescente. Quando ele localiza esse valor, ele vai pegar uma das colunas do lado. Então você sempre fala para ele, procure o valor para mim, quando você achar, me retorne a coluna 1, 2 ou 3, no nosso caso, eu posso ter N colunas para ele poder retornar. Vamos ver como que funciona? Vou digitar aqui igual proc, aí aqui eu vou mostrar um macetinho para vocês. Quero localizar a função PROC-V. Então eu digitei proc e ele listou para mim aqui várias funções, né? Com a setinha do teclado eu consigo navegar entre elas para poder ver o que cada uma faz. Eu quero utilizar o PROC-V. Parei o cursor ali em cima dele, o azulzinho, né? Eu aperto a tecla Tab do teclado. Ele já monta para mim a função. Olha só isso daqui. Aqui embaixo ele me dá essa caixinha cinza com um monte de informações. Isso daqui é a sintaxe da função. É por meio dela que você sabe que informações você precisa passar para a função para que ela te retorne o que você está esperando, tá? Isso para o PROC-V, isso para qualquer função do Excel aí que você tenha. Então vamos entender aqui. O primeiro parâmetro que ele está pedindo para a gente, a primeira informação que ele está pedindo é o valor procurado. Então eu vou falar para ele, PROC-V, pega esse valor aqui para mim e vá procurar. Eu não estou dizendo aonde ainda, só falei para ele que o valor que eu quero usar como base para minha pesquisa é o código F, que no caso aqui de Bento Gonçalves é o 5, tá? Se você prestar atenção aqui na sintaxe, o valor procurado está em negrito. Como eu já informei o valor procurado, eu vou apertar ponto e vírgula. E veja que ele vai passar para o próximo parâmetro em negrito, que é o matriz tabela, que agora ele está normal. Olha lá. Apertei o ponto e vírgula, ele já está pedindo o próximo parâmetro.
Que parâmetro é esse que ele está pedindo? Matriz tabela. O que é isso? A matriz tabela é a tabela onde eu vou pesquisar. No nosso caso aqui é a tabela 2, tá? Então aqui eu tenho duas formas de fazer. Uma é que eu informo o intervalo de células de onde até onde eu vou pesquisar, e a outra eu dou um nome para essa área e fica muito mais fácil para utilizar. Eu vou mostrar das duas formas. A primeira delas, para informar a matriz tabela, é só vir aqui, ó. Começo a seleção onde estão os dados e seleciono o intervalo inteiro. Quando eu faço isso, eu preciso vir aqui, ó, e congelar essas células, ou seja, eu aperto F4 e automaticamente ele vai colocar esse sinal de dólar aqui, esse cifrão na frente. Então, cifrão K, eu estou congelando a coluna K. Cifrão 5, eu estou congelando aqui na linha 5. Até a célula M10. Ou seja, por mais que eu preencha para baixo aqui essa função, né, quando eu autocompletar ela, essa tabela aqui não vai se deslocar para baixo. Então o meu K5 não vai virar K6, o meu M10 não vai virar M11, o que levaria a ele cair aqui nessa parte de baixo que não vai ter nada, né? Existe uma outra forma de utilizar isso aqui em que eu dou um nome para essa área. Para fazer isso, eu vou dar um ESC aqui, ó, parei, cancelei tudo que eu estava fazendo. Eu vou vir aqui na minha tabela, selecionar a parte dos dados, eu não seleciono o cabeçalho, eu seleciono só os dados, aí eu venho aqui em cima na caixa de nomes e vou dar um nome para essa área. Vou chamar de estados, digitei o nome da área e pressiono Enter. Quando eu vier aqui, eu vou digitar PROC-V, vou falar para ele, PROC-V, procura esse código F5 aqui lá em estados. Olha lá o nome que eu dei. E quando eu seleciono estados, ele já marca para mim essa área. Não preciso me preocupar em congelar, porque ele vai estar travado já. Aí agora que eu falei para ele, PROC-V, ó, procura para mim esse cara aqui, que é o número 5 aqui, o código F5, lá na tabela de estados, que é essa tabela aqui. Agora eu preciso falar para ele o que eu quero que ele me traga de volta quando ele achar, tá? Então, eu vou apertar aqui, ó, olhando na sintaxe, eu estou no matriz tabela, eu vou apertar o ponto e vírgula, ele está passando para o próximo parâmetro. Número, índice, coluna. O que é isso? Lembra que eu falei que quando ele acha o valor, ele retorna uma das colunas do lado? No nosso exemplo aqui, nós temos 3 colunas. 1, 2, 3. Então, quando ele localizar o código, que é 5, ele vai retornar uma das colunas do lado. O que ele vai fazer? PROC-V, procura o número 5 para mim lá na tabela de estados. Ele vai vir aqui na primeira coluna e vai vir na vertical, descendo até achar o número 5. Achou o 5, tá aqui. Eu posso falar para ele me retornar uma das colunas da tabela. A nossa tabela aqui tem 3 colunas, então eu tenho a coluna 1 com o número 5, a coluna 2 que é o código da UF e a coluna 3 que é o nome do estado. Eu quero que ele retorne para mim o nome do estado, é a coluna que eu estou preenchendo ali na minha tabela original, ou seja, é a coluna 3 dessa tabela, tá? 1, 2, 3. Então eu venho aqui e só falo para ele 3. Recapitulando, o que eu fiz até agora? Eu falei para ele, PROC-V, pega o número 5, que é o código F, vai lá na tabela de estados e quando você achar, retorna para mim a terceira coluna, a informação que está na terceira coluna da linha desse código que você achou, beleza? Aí eu tenho agora um parâmetro opcional, ó, procurar intervalo, então eu vou apertar o ponto e vírgula aqui e vou passar para ele. Quando eu coloco esse ponto e vírgula, ele me dá 2 opções aqui, ó. Eu posso escolher verdadeiro ou eu posso escolher falso. O que é o procurar intervalo? Ele vai procurar o número 5, é o que eu estou mandando ele fazer. Então, se eu falar para ele correspondência aproximada, se eu vier aqui e marcar verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai achar o número 5, porque o número 5 que eu estou procurando existe nessa tabela. Então, ele vai me retornar exatamente o que eu coloquei aqui. Supondo que eu estivesse procurando pelo número 8,
ele viria nessa tabela e não iria encontrar o número 8. Qual que é o número mais próximo, a correspondência mais aproximada que eu tenho de 8? O número mais próximo de 8 que eu tenho aqui é 6. Então, nesse caso, ele me retornaria Rio de Janeiro. Para o nosso exemplo, não daria certo. Seria um problema, porque se eu estou procurando um código de UF, tem que ser exatamente aquela UF que eu estou procurando, tá? Para o nosso exemplo aqui, eu preciso de uma correspondência exata. Então, se eu estou procurando 5, você só me retorna PROC-V se você achar o número 5. Se não, não me retorne nada, me avise que deu erro. Eu tenho um macetezinho aqui para facilitar. Para eu não ficar escrevendo verdadeiro ou falso e ficar poluindo muito a nossa função, a gente tem números que equivalem. Verdadeiro é a mesma coisa que digitar 1. E falso é a mesma coisa que digitar 0. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 0, que é a mesma coisa que falso. Vou fechar esse parênteses e vou pressionar Enter. Olha lá, ele bateu para mim aqui Rio Grande do Sul. Vamos conferir se está certo? Eu mandei ele procurar o número 5. Então ele veio aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Achou o 5. E aí, eu tinha pedido para ele retornar para mim a terceira coluna quando ele achasse o número 5. Então, 1, 2, 3. Rio Grande do Sul está correto. Vamos ver como que ficaria se eu estivesse procurando pelo código 8. Ó, vou vir aqui e vou trocar o 5 por 8, vou dar Enter. Olha lá, ele não achou nada, ele me retornou um erro. Por quê? Aqui nesse parâmetro procurar intervalo, eu coloquei 0, que é o equivalente a falso. Se eu colocar 1 aqui, que é o verdadeiro, correspondência aproximada, vamos ver o que ele vai retornar para a gente? Rio de Janeiro. Por quê? Eu falei para ele, PROC-V, ó, pega esse número 8 e vai procurar lá na tabela de estados. Ele veio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e acabou a tabela. Só que eu preciso do 8. O que eu tenho mais próximo do 8 aqui? É o 6. Então ele vai retornar para mim o 6, ó, a terceira coluna que eu estou procurando, ele vai dar Rio de Janeiro. Não é a melhor opção para esse caso, é claro que são casos e casos, de repente em algum caso isso daqui pode ser aplicável, você pode trabalhar com ele te retornando intervalos, mas via de regra você precisa do valor exato, tá? Então eu vou vir aqui na minha função, eu vou corrigir, eu vou tirar esse 1 e vou colocar 0 de volta, porque eu quero que ele me retorne só se for uma correspondência exata, ou seja, se o valor que eu estou procurando estiver na tabela de pesquisa. Vou dar Enter, ele me deu erro aqui, era 5 o meu código, eu vou voltar 5, vou dar Enter e está lá, ele está certinho. Feito isso, eu vou clicar aqui nesse cantinho, ó, 2 vezes ele vai autocompletar. Será que está certo? Brusque, código F3, Santa Catarina. Tá certo, ó, código F3, Santa Catarina. Lembra que eu falei que se eu digitasse estados eu não precisaria congelar as células? Olha só como que ficou aqui para baixo. Olha lá, ele traz estados ao invés de trazer a célula. Então, ó, C8, que eu estou na linha 8, aqui embaixo, ó, estou na linha 10, ele trouxe C10, ou seja, ele atualizou o endereço das células conforme ele foi descendo, mas o status continuou travado aqui, ou seja, facilitou bastante a nossa vida. Para o F é a mesma ideia, a única diferença é que aqui eu estava pedindo o nome do estado que está na coluna 3 e agora eu quero uma informação que está na coluna 2. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá, do começo, igual PROC-V. Olha lá, vim com a setinha do teclado, parei em cima, vou apertar o Tab, ele vai montar para mim. Preciso passar para ele o valor que eu vou procurar. Procura para mim o 5 na tabela de estados e retorna para mim a coluna 2, que é onde está aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu quero a coluna 2, que é a sigla da UF. E eu vou falar para ele retornar para mim só se for correspondência exata. Eu não quero nada aproximado. Fechei parênteses, dou Enter e olha lá, Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui, ó, número 5 é o código aqui que eu estou procurando. Rio Grande do Sul está aqui.
mandei ele procurar para mim, ó, retornar o que está na coluna 2. Então, coluna 1, coluna 2, Rio Grande do Sul. O que eu faço agora? Venho aqui, dou 2 cliques e autocompletou a minha tabela. Agora que você já sabe como se utiliza a função PROC-V, ou VLOOKUP, se tiver em inglês a sua versão de planilha, está na hora de fazer um desafio. Isso mesmo, vamos ver se você realmente aprendeu, se você entendeu como funciona, tá ok? Então se você está no YouTube, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link para o vídeo da apresentação e resolução do desafio. Se você está no site, é só rolar para baixo que lá no final você vai encontrar o vídeo com o desafio e a resolução. Vamos lá?